Imagine só, 25 anos é muito para você? Então considere dois cenários diferentes. No primeiro, você tem 25 anos e simplesmente não está nem aí com os próximos 25 anos, porque você acha que eles vão demorar mesmo para passar, então pensa somente em curtir a vida e depois você decide o que fazer. Tudo bem. O outro, você já chegou aos 50 anos, ou seja, já passou 25 anos para você a mais. E você percebeu que o tempo passa, e passa rápido. E por não ter levado a sério isso, que é óbvio, simplesmente não sabe o que fazer agora, já que você percebeu que se ficar igual os outros 25 anos, que você já ficou sem fazer nada, outros 25 ainda virão pela frente. E daí a situação que só parece ruim pode piorar ainda mais. Então, seja homem ou seja mulher, se você está vendo esse vídeo agora, deixa de lado a tua euforia por ser novo e não gostar de pensar no futuro, principalmente. E se parte significativa do teu tempo, de repente, o teu tempo útil já foi embora, também não se desespere, porque eu vou trazer aqui ideias que servem para qualquer fase da vida. Afinal de contas, o tempo do recomeço pode ser agora. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo voltado para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos e ganhar em dólar. Sendo esse então um tema que de repente te interessa, já se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Você provavelmente já perguntou quando de repente você pode se aposentar. Para você mesmo, essa pergunta já deve ter sido feita, principalmente se você já passou da casa dos 35 anos. Mas não importa a idade que você venha escolher a sua aposentadoria, você vai querer, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, viver esse tempo então de simplesmente desfrutar da tua liberdade financeira. Ou seja, porque a aposentadoria deveria significar isso também. Ou seja, onde você vai de repente aproveitar o teu tempo livre, você vai fazer o que você quiser, seja viajar, usufruir o que você já conquistou, o teu patrimônio, ou simplesmente também não fazer nada porque não interessa, é aquilo que você quer fazer, não fazer nada. Simples assim e tá tudo bem também. Só que se você não percebeu ainda, para chegar nesse lugar de descanso requer preparação. E pensando nisso então, olha a sua vida hoje, friamente. Já é possível dizer o que te espera no futuro? Já ou não? Enfim, olha só. E veja que quando eu falo de aposentadoria, eu não estou falando de idade necessariamente, mas de um momento onde você simplesmente pode fazer o que você quiser, que nem eu já mencionei, sabendo que as tuas contas vão ser pagas, faça chuva ou faça sol, por conta de rendas passivas que vão garantir isso para você. Então, olha só, e se você de repente pensou rápido que o INSS é que vai pagar a tua conta, tome cuidado, porque se tem uma coisa que no Brasil não é garantia, é a aposentadoria para todos. Eu falo isso, olha só por quê. O déficit da Previdência até 2018 já era de 180 bilhões de reais. Mas que já passaram então 2 anos. E você acha que isso diminuiu? Claro que não. Nada disso. Mais do que dobrou, já passou de 360 bilhões. E nesse ritmo, uma hora você sabe como que o governo faz. Ele só corta o gasto e a população que corre atrás do prejuízo. E só de você olhar, caso você esteja então na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos, você de repente acha mesmo que vai existir previdência para pagar a tua conta até você se aposentar? E mesmo que você esteja na casa dos 50, veja que ainda faltam 20 anos pela frente. Se a dívida já dobrou em 2 anos, então já você consegue fazer essa conta, né? Mas quando a gente olha a pirâmide demográfica, até somente 2030, a população idosa já vai ter subido quase 20%, segundo o IBGE. É muita gente alcançando idade de aposentadoria, no mínimo. E pior, é que a gente tem então que lidar com a desvalorização, acima de tudo, da moeda. Assim o real vai valer menos de qualquer jeito. E isso não tem a ver com pessimismo. Eu comecei falando de 25 anos para pensarmos. Não foi à toa. O real está fazendo 27 anos. E só como referência, os 100 dólares em 94, quando ele foi instituído, hoje ele valeria somente 16 reais. Imagine, 100 reais em 94, se você relacionar a questão do poder de compra da moeda, seria o mesmo que você pudesse comprar hoje só com 16. Olhe quanto perde em curto espaço de tempo. Então, por isso que consciente da tua situação e da importância de fazer alguma coisa,
eu vou te trazer para você hoje, então, 5 pontos que se você não pensar e fizer, de repente, e não fizer nada a respeito, você realmente vai precisar contar com a sorte. Mas daí você já sabe como que você vai ficar esperando. Dá uma olhada aí na imagem. Então, para te ajudar a mudar a tua realidade, eu só preciso que você veja que é o agente ativo para fazer isso acontecer. Ou então sofrer, claro, as consequências do teu comodismo. Porque não importa o quanto você tem, o que se deve levar em consideração é aprender com informações como estas que eu estou dando para você hoje. E você, claro, fazer a sua parte para mudar a tua realidade. Então, vamos começar pensando no ponto 1. Qual é o teu plano de liberdade? A melhor maneira de planejar um orçamento é saber quanto você pode gastar. Infelizmente, a maioria das pessoas não se preocupa em calcular quanto pode gastar com segurança durante a vida, justamente para garantir uma boa aposentadoria. Mas veja que a melhor hora para você saldar dívidas é enquanto você ainda está trabalhando. Se você planeja se aposentar nos próximos 10 anos, ou mesmo se a aposentadoria for uma possibilidade remota, priorize a eliminação dos saldos de cartão de crédito, empréstimos, financiamento de automóveis e até de imóveis. Isso porque o quanto antes você liquidar essas contas, mais dinheiro terá disponível para economizar e investir no teu futuro. O número de pessoas com 60 e 70 anos com financiamento para pagar, por exemplo, dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais, simplesmente disparou nos últimos anos. É muito desafiador pagar dívidas quando você tem uma renda fixa. Então aproveite teu tempo livre justamente para criar uma coisa que é renda extra. Durante a fase de planejamento de aposentadoria, pense no tipo de trabalho que você considera ser gratificante durante a aposentadoria, por exemplo. Isso porque saber que você tem opções de renda de aposentadoria, depois do momento da aposentadoria, de repente um tempo só de um período do dia para trabalhar, fazendo uma coisa que você gosta, pode ajudar muito a aliviar as suas preocupações sobre as suas economias que você guardou ao longo da vida, ou de repente qualquer sentimento de desconforto com a ideia de que realmente gastar as economias que você acumulou ao longo da vida pode ser que retire a tua liberdade financeira. Então, às vezes, considerar, mesmo até no caso de você estar aposentado, fazer alguma coisa num curto espaço de tempo do dia, só para complementar, isso pode ajudar muito a aliviar o teu psicológico, pelo menos. Veja que ter liberdade financeira ou aposentadoria não significa não fazer nada, mas sim, de repente, escolher o que fazer e quando fazer. O poder da escolha é um privilégio de quem se planeja. Então, ter um plano de renda de aposentadoria por escrito e personalizado segundo o que você quer facilita, então, ter metas de gastos e isso vai te dar muita confiança para gastar e desfrutar da tua aposentadoria. Veja que você economizou e na aposentadoria precoce, seu plano é ter mais anos para desfrutar o que você economizou. Por isso é muito importante você colocar no papel efetivamente qual que é o teu plano para aposentadoria. Ou seja, com quantos anos, qual vai ser a qualidade de vida que você quer ter naquele momento. Se de repente você se aposenta, mas você quer continuar ativo fazendo alguma coisa, então o que poderia ser? Se ainda você tem aquele desejo de fazer algum curso de repente, você pode fazer desde agora. Afinal de contas, existem muitas opções de curso, inclusive os cursos online, que pode fazer com que você até tenha uma nova profissão, mesmo depois de aposentar. Algo que te dê mais prazer e de repente pode ser ainda que vai colocar dinheiro no teu bolso. Agora então vamos falar do ponto número 2. Quanto você já economizou? Só para você ter uma ideia, para tudo então existe um modelo ideal. E aqui, claro que seja por idade ou por vontade, você quer um dia parar então de ter que obedecer o relógio e viver a vida de modo mais livre. Então você precisa saber se do jeito que você está vivendo, você poderia estar de repente caminhando no rumo certo de se aposentar com tranquilidade. Para isso é importante avaliar o quanto você já economizou e se você está no caminho certo. E o modelo ideal da regra de ouro da aposentadoria seria ter um salário de 1 ano economizado até os 30 anos, 3 vezes esse valor caso você tenha 40 anos e 6 vezes a sua renda anual aos 50 anos. É dizer que se você ganhar o ano 60 mil reais, por exemplo, então aos 30 anos você teria esse valor economizado. Já aos 40 anos você teria economizado 3 vezes 60 e aos 50 anos 6 vezes 60. Veja que isso não é que vai garantir sua vida financeira até o final, mas demonstra que, primeiro, você entendeu a necessidade de economizar.
E segundo, está investindo e ganhando juros, capitalizando assim os seus ganhos. E seguindo assim, a sua aposentadoria possivelmente vai ser sim milionária. Claro que essas sugestões de valores não levam em conta detalhes, como se você vai ter outras fontes de renda garantidas na aposentadoria ou qual é o custo de vida que você planeja quando se aposentar. Pois de nada adianta passar um longo tempo economizando sem que haja um planejamento de retirada de dinheiro também depois. E isso vai levar em conta o seu estilo de vida, sua saúde, objetivos de futuro, porque talvez você acumule um bom valor, mas se não administrar bem a multiplicação depois disso e os saques que você vem a fazer, em pouco tempo pode ser que você veja suas economias acabarem por falta de administração do seu estilo de vida unicamente. Antes de seguir, se este vídeo agora está te ajudando de alguma forma, aproveita, dá um like nele e envia para mais uma pessoa. Não vai te custar nada, mas vai me ajudar e muito a divulgar ainda mais os vídeos aqui do canal. Agora então é a vez do ponto número 3. Quanto economizar por mês? Olha só, você tem que observar que para um alto nível de confiança, de repente, de que você pode manter teu estilo de vida na aposentadoria, é importante que você tenha como objetivo de vida economizar pelo menos 15% do que ganha ao mês. Isso ao longo da tua vida profissional. Lembre-se da máxima que diz assim, não guarde o que sobra depois de gastar, mas gaste o que sobra depois de guardar. Eu sei que 15% de repente pode parecer muito, mas é um valor que vai te trazer tranquilidade no futuro. Então vale o esforço. Claro, você não pode ser capaz de fazer isso todos os meses, talvez, mas sempre há maneiras de repente você estar recuperando o atraso ao longo desse caminho profissional e de economias que você está fazendo. Por exemplo, guardando de repente mais quando você recebe um valor extra por um trabalho, ou então as suas férias, ou o 13º, até a hora extra já está valendo para ajudar na hora da sua conta de investimentos para aposentadoria. É mais ou menos assim. Talvez você não consiga todos os meses guardar 15%, mas de repente ali você, num mês, sobrou muito mais do que 15, às vezes 20, 30, por alguma situação extra da tua vida. Guarde esse valor a mais. Não fique atrelado, não, era só 15, então eu vou guardar 15. Sim, mas e os meses que você guardou 10 ou 5, ou às vezes nem guardou? Então, trabalhe na teoria da compensação. Ou seja, guardou menos, quando tiver mais, compensa aquele valor então, mas com foco mínimo nos 15%. Por isso que essa dica dos 15% é um modelo ideal sempre. E talvez você de repente torceu o nariz quando eu falei. Mas veja que para alcançar aquilo que você quer no futuro, é como a construção de uma casa. É na base do tijolinho, em cima de tijolinho, que você vai concluir a obra. E aqui veja, quanto mais rápido você colocar os tijolos, antes acaba a casa e usufrui do descanso. Por isso que seu orçamento deve incluir uma categoria para economizar e outra para investir. Isso só vai acontecer depois que as suas dívidas com juros altos forem pagas e as suas contas cobertas. Daí você precisa pagar a si mesmo primeiro. E a partir daí, começar então a multiplicar o teu dinheiro. Veja que ao aumentar o seu dinheiro, você também pode fornecer uma base sólida de segurança financeira para a tua vida e da tua família. Daí porque você deve economizar a cada mês. Em última análise, depende justamente dos teus objetivos de vida a questão de quanto você vai economizar. Antes de fazer um plano de investimento, faça uma lista de todas as suas metas de dinheiro. Em seguida, descubra de quanto você precisa e decida quando deseja atingir essa meta. Leve em conta que você normalmente deseja economizar para os objetivos de curto prazo, de repente até 1 ano você leva em conta eles. Médio prazo, 5 anos ou longo prazo, que de repente são coisas que você gostaria de atingir acima de 5 anos. Digamos que você acabou de pagar a dívida, por exemplo, do cartão de crédito e gostaria de economizar 18 mil para um fundo de emergência, que seria a ideia de ganhar 3 mil por mês e economizar por pelo menos 6 meses. Então eu estou considerando essa conta, 3 mil vezes 6, por isso que deu 18. Então se você quiser atingir essa meta em 2 anos, por exemplo, economize R$ 750 por mês ou 25 por dia. Isso mesmo. Às vezes você pensa, nossa, 150 por mês? Sim, mas pense então por dia, 25. Olha só, um almoço, alguma coisa que você vai comer fora, tomar um café. Se você economiza, logo você chega no teu objetivo. E não diga que é muito então para você,
Porque é como esse pensamento, né, que de repente está bloqueando justamente a tua prosperidade. Você consegue, como qualquer outro já conseguiu, eu te garanto isso. Para isso é preciso, claro, ter um plano de execução. Então não se permita duvidar do teu plano. Isso porque a dúvida é uma péssima companheira de viagem. Ninguém que anda com ela chega a um lugar que vale a pena. Então, olha só, vamos ver agora o ponto mais importante da tua vida. Quer ver por quê? O ponto número 4. Cuide da tua saúde. Você acha que os custos com saúde hoje, de repente, são altos? Espere até a aposentadoria. Isso porque as pesquisas já demonstram que só com a saúde os aposentados chegam a gastar quase 60% do que ganham. Seja com medicamento, plano de saúde, e esse número provavelmente vai continuar aumentando, levando em conta as estimativas de envelhecimento da população e principalmente a falta de cuidados básicos com a saúde. Quando a gente vê o aumento absurdo de casos de câncer, diabetes e doenças crônicas ligadas ao estilo de vida das pessoas, é possível se falar que a maioria desses problemas seriam evitados por simples mudanças de hábitos. Até porque, de que adianta alcançar de repente a liberdade financeira, você ficar milionário, se o custo disso for a tua saúde? Então a dica de ouro é buscar informações sobre cuidados com a saúde e acelerar a mentalidade de saúde preventiva, se tornando então mais ativo nos seus cuidados. E veja que a internet, ela está aqui para te ajudar muito, não é só para ficar perdendo seu tempo nela. Você pode encontrar ali milhares de páginas promovendo hábitos de vida saudável e cuidados com a saúde. Então, não tem desculpa para fazer parte, de repente, dessa estatística negativa. Coloque sua saúde no seu plano de aposentadoria e também comece a cuidar dela agora. Então, para fechar com chave de ouro, ponto 5. Quanto investir por mês? Olha só, investimento agora. Eu deixei isso por último porque para fazer isso é preciso ter se conscientizado dos outros 4 pontos. E eu não conheço ninguém que alcançou a liberdade financeira que não segue eles. E eu estou falando de uma liberdade financeira plena. É de dinheiro, é de tempo e é de saúde, inclusive. E sendo então essa uma realidade, assim como nas tuas economias eu quero que aconteça da mesma maneira, o quanto investir depende dos teus objetivos. Veja que se você está economizando para aposentadoria, quanto gostaria de ter ao atingir essa idade então? Só para você ter como referência, qualquer um hoje com a informação certa e a direção de onde encontrar as melhores opções de investimento, consegue multiplicar o seu patrimônio no mercado de ações. E isso pode ser ainda melhor quando a gente pensa nas ações americanas, porque você ganha com a valorização das ações, você pode ganhar justamente com os rendimentos que algumas empresas pagam de tempo em tempo, algumas pagam mensal, outras trimestral, enfim, e ainda você vai ganhar, óbvio, com a valorização do dólar. Então, a tua forma de potencializar os teus ganhos, ela aumenta em muito do que de repente você ter todo o teu dinheiro somente no Brasil, talvez. Talvez você tenha em mente que não sabe nem o que é uma ação, quanto mais qual o caminho para chegar a acessar o mercado de investimentos dos Estados Unidos. Mas para te ajudar, de tempos em tempos eu faço um curso totalmente gratuito e online que te revela esse mapa do tesouro. Então vai na descrição do vídeo ou no primeiro comentário e se inscreve lá que eu te aviso do próximo evento. Eu sei que investir no mercado de ações acelera teu processo de enriquecimento, mas veja que seus investimentos dependem não apenas do que você pode investir, mas de quão confortável você está em fazer isso. Então você precisa enxergar claramente os teus objetivos e assim medir quanto e quando você precisa desse dinheiro. Só para você ter uma ideia, partindo daquele valor de R$ 25,00 por dia de economia e investimento, veja que passados os mesmos 25 anos que eu mencionei no início da nossa conversa, você teria quase R$ 1 milhão guardado. Acredita nisso? Eu te provo. Agora, se você tem 25 anos hoje, pode ver que com 50 sua vida podia ser, ou pode ser ainda, porque você só tem 25, tranquila com esse valor na tua conta, não pode? Só que se você já de repente já chegou nos 50, veja, ainda há tempo para os 75. Então, nesse ponto é muito importante, por isso que eu coloquei essa data, seria uma data intermediária, sendo para quem está começando a vida, quanto para alguém que já passou da metade e está pensando, claro, o que eu faço agora? Economize e invista, porque você consegue ainda alcançar a tua liberdade financeira.
O cálculo que eu te mostrei revela a importância de se economizar e investir. Agora é com você. Você tem que seguir as verdades que eu te falei e se você seguir esses 5 pontos, eu tenho certeza que você vai viver um tempo de liberdade. Mas se você negligenciar qualquer um deles, isso pode ser fatal justamente em uma época onde você vai mais precisar desses recursos, que é na tua aposentadoria. Eu sei que com isso, tudo que eu te falei, você tem bastante conteúdo e estímulo para mudar seu futuro para melhor. Agora eu gostaria de saber qual desses pontos mais te chamou a atenção. Então compartilhe aqui nos comentários a sua experiência e aproveita, dá um like nesse vídeo e também compartilha com mais alguém. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!